O pior poderia acontecer, que seria o pior posicionamento para o Bahia também nessa temporada no início, né? Eu acho. Tirando lá a primeira rodada do empate da derrota com o Inter e depois na terceira rodada do empate com o Vitória, mas nessa sequência seria o pior posicionamento do Bahia cair para sétimo nele. Seria. Eu sou bem sincero, eu tô zero preocupado com questão de posicionamento, eu tô preocupado mais com pontuação. Eu sei que tem aquilo e eu vi um comentário assim que foi perfeito, que alguém falou assim, não lembro de quem foi, que o Bahia precisa terminar uma rodada líder pra entrar nesse bolo. Tipo, pô, eu terminei uma rodada líder. Eu posso estar nesse meio aqui, eu posso sonhar, eu posso acreditar, eu sou uma das principais equipes desse campeonato. Eu vi um comentário assim parecido que eu achei bem bacana. Mas acima de posição, de terminar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, eu acho que o Bahia tem que pensar na pontuação. Em vencer, em chegar a 17 pontos. E assim, eu já tinha feito o levantamento dos 14 primeiros pontos nas primeiras 7 rodadas. Vou fazer depois dessa pontuação do Bahia. Imagino que 17 pontos nas primeiras 8 rodadas também foi algo de pouquíssimas equipes, ainda menor o número do que foi da rodada das 7 primeiras rodadas. Então, assim, eu quero que o Bahia vença. Eu quero que o Bahia continue com os 17 pontos. Pô, não deu pra passar o Flamengo. Pô, que pena. Mas que a gente continue com os 17 pontos e ninguém passando a gente. Porque o Bahia chega na 17 e ninguém passa. A pior posição do Bahia vai ser segundo vencendo o jogo. Botafogo só chega a 16, o São Paulo só chega a 16, Atlético só chega a 16, Bragantino só chega a 12. Então, eu quero que o Bahia vença e aproveitar essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade imensa. Jogar dentro de casa é absurdo para tentar aproveitar esse fator. Vim de um empate, apesar de já ter tido algum tempo e a gente acaba esquecendo um pouco disso. Um empate absurdo o Bahia conquistou contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, é aquela oportunidade de ter uma Fonte Nova lotada, de vencer um time que vem de 2 jogos a mais, vem mais cansado. 2 finais, o psicológico, a cabeça, a parte física. Então, pra mim, a grande oportunidade do Bahia de continuar na parte de cima. Eu acho que, claro, poderia ter com todo respeito, poderia ter um Cuiabá na quinta-feira, poderia ter um Atlético Goianiense na quinta-feira, poderia ter um Corinthians cheio de problemas na quinta-feira, poderia ter um Vasco que vem de um 6 tomado aí na quinta-feira, mas ter o Fortaleza na quinta-feira também, um rival da região, um time que o Bahia tem um histórico amplamente a favor jogando na Fonte Nova, acho que é um adversário que casa bem com o jogo do Bahia, com a possibilidade do Bahia vencer e somar mais 3 pontos na tabela. Vamos que vamos, deixa eu ver aqui. Com a chegada de Vitor Hugo, quem perde espaço na zaga? Acho que ninguém. Ficam 6 zagueiros, né, Yuri? Ficam 6 zagueiros, para mim 4 bem definidos ali, eu acredito que vai brigar ali por posição, e eu não vou nem limitar direita e esquerda, porque hoje o Canu joga na esquerda, que deveria ser o reserva eventual do Gabriel. Mas, por exemplo, se Gabriel vier a tomar o terceiro amarelo, lembrando que o Gabriel e o Canu têm segundo amarelo. Ambos têm 2 cartões amarelos, se levarem um cartão amarelo contra o Fortaleza, estão fora da partida contra o Criciúma. E aí, se acontecer do Gabriel, por exemplo, levar esse terceiro amarelo, eu acredito que o Canu vai voltar para a direita e o Cuesta, que retornou aos treinamentos hoje, liberado, treinou normalmente com o grupo e deve ser relacionado para a partida da próxima quinta-feira contra o Fortaleza, assume o lado esquerdo. Então, o substituto eventual do Gabriel Xavier na direita deve ser o próprio Canu, que é seu parceiro de zaga. Então, eu acredito que a gente ia ficar com o Gabriel Xavier, com o Canu, com o Vitor Hugo e o Cuesta, os 4 zagueiros principais, e aí, correndo por uma oportunidade por fora, o Marcos Vitor e o David Duarte. Seriam esses 6 zagueiros. Imagino que com esse retorno, essa reintegração do Vitor Hugo ao Sport Clube Bahia, ao sistema defensivo, a gente deve ficar aí com esses 6 zagueiros, esses 4 principais. Mas, se for do lado esquerdo, se o Canu tomar o terceiro amarelo, eu acho que o Coelho... Só lembrando que no Baiano ele jogava com o Gabriel e o David. Exato. Teve o Gabriel e o David pela esquerda. E teve também o Gabriel e o Cuesta, né? O David, David e o Canu também. O Rogério testou quase todas as formações. Porque o Vitor Hugo ficou em Manchester. Exato. Então, testou quase todas as formações aí nesse sistema defensivo. Eu imagino que essa volta do Cuesta aí vai incorporar esse sistema defensivo. Acho difícil que cheguem mais zagueiros aí nessa janela, apesar que o Bahia, desde o começo da temporada, estava olhando um zagueiro pelo lado direito, um zagueiro destro, mas eu acho que essa crescente absurda do Gabriel, acho que deu uma segurada aí desse setor. E outro ponto, Yuri, diferente do ano passado, né, quando o Vitor Hugo chega para dar uma resposta e ser a solução no sistema defensivo do Bahia, dessa vez é diferente. Ele volta, né? E teoricamente com a porta fechada, a de titularidade. Tipo, tem 2 caras na frente dele hoje
Isso se não tiver 3. Porque vale lembrar que Rezende também joga por ali. Rogério em outro momento falou de achar uma posição para Rezende e tal. Então, assim, acho que o Vitor Hugo volta, lógico, com uma moral lá embaixo diferente de quando veio ano passado, né? Exato, e a gente não sabe como foi essa saída do Vitor Hugo. Não sei se ele acabou saindo. Eu imagino que existiu sim uma liberação do Ceni, mas será que foi um pedido do Vitor Hugo deixar e tornou alguma rusga interna? Porque eu sempre lembro disso. Ele fez a temporada completa. A pré-temporada completa em Manchester ele fez. Quando acabou a pré-temporada, o time voltou para Salvador, ele de Manchester já se picou para a Turquia. Então eu não sei se foi um pedido do Vitor Hugo, se gerou alguma rusga interna, como ele é visto. Eu lembro sempre de um esporro que o Ceni deu. Lembra? No gramado da Fonte Nova no Vitor Hugo, acabou a partida, ele foi no Vitor Hugo, ficou assim para todas as câmeras, que naquela época gerou até um debate do Ceni fazer aquilo, perder o grupo, mas ele dá um esporro no Vitor Hugo no gramado, pô, ali no gramado do jogo, no meio de campo, ele dá um super esporro, de ganhar o jogo. Exato. Então, assim, foi derrota. Eu não sei como é a relação Ceni e Vitor Hugo, vai existir aí, pelo visto, essa reintegração com a informação trazida pelo Globo Esporte. Mas eu também acho que ele não chega com essa moral toda, vai comer o banco dele. O Gabriel é o titular pelo lado direito. O Vitor Hugo, que é zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho que vai esperar o Canu e o Cuesta, que o Canu hoje é o titular, o Cuesta, que veio para ser titular, é o reserva imediato. Então, acho que o Vitor Hugo vem ali para ser a terceira opção pelo lado esquerdo, algo do tipo. Não vejo nem o Vitor Hugo jogando pelo lado direito. Pois bem, deixa eu seguir por aqui, tem mais um Live Pix aqui, meu parceiro Caio A. Caldas, ele mandou aqui o seguinte: salve Marinho e Yuri, Deus me perdoe, mas comemorei a lesão do Moisés por saber que assim, ele não jogaria quinta. O cara é brabo demais, espero que realmente não jogue quinta. Quer falar de Moisés? Voltou, não tem muitas informações, eu até perguntei a meu querido João, que trabalha lá no jornal, eu sempre confundo, porque tem dois, né? Tem o Povo e tem o outro. Tem dois jornais mais famosinhos assim. Ainda tem a Rádio Jornal. Não, é um dos dois. Eu confundo, mas eu acho que é no Povo. Ele que me ajudou, inclusive, na apuração do Caio Alexandre na época. Perguntei sobre o Moisés, ele ficou de me dar um retorno aí, se existiu alguma coisa, se já está vetado para quinta-feira, qual a situação do atacante. Apenas sentiu durante a partida, acho que é muito difícil jogar, pela forma que sentiu, pela preocupação, deve fazer um exame de imagem para ver se deu uma coisa, mas realmente o Moisés deve ser desfalque na quinta-feira contra o Bahia. O Moisés que foi repatriado do México, muita festa. Lá tem o Povo e tem o Diário do Nordeste. O Povo e o Diário do Nordeste, né? Eu confundo. Dois jornais. Eu acho que é o Povo, mas eu confundo um dos dois. E vinha jogando bem, vindo sendo o principal peça, apesar de no jogo de ida, ou na semifinal, não sei, perdeu alguns gols, a torcida ficou chateada, na Sul-Americana perdeu alguns gols, mas eu acho que a principal peça ofensiva aí desse Botafogo ao lado do Lucero. Seria um desfalque importante pro Fortaleza e, consequentemente, uma notícia boa aí pro Bahia. Mas da última vez, Marinho, que eu falei sobre alguém se lesionar, foi um rebuliço no meu Twitter de desejando mal vai voltar pra você. E, sabe o que é engraçado? Sabe quem era o jogador nessa época? O Caio Alexandre. O jogador de a gente, teve um cara que... Eu falei do Caio Alexandre, aí um cara falou, tomara que se machuque. E não sei o quê, e perca, não sei o quê. Aí eu postei um comentário assim, não sei o quê. Meu irmão, foi um estardalhaço lá em Fortaleza por causa disso. Mas era o Caio Alexandre. Aí, não, tomara que o Cauli se machuque também. Aí o Cauli firme e forte aí. Mas, enfim, seria assim uma perda gigantesca da equipe do Fortaleza não ter o Moisés. Quem é que volta, Yuri, contra o Fortaleza? Já falei, né? Um deles é o Cuesta, retorna, já treinou hoje normalmente, era um incômodo. Me falaram que foi apenas realmente um incômodo, não chegou a ter lesão, mas que incomodava. E aí foi poupado dos últimos 3 jogos, não jogou contra o Criciúma, não jogou contra o Atlético Mineiro e não jogou também contra a equipe do CRB naquela Copa do Nordeste. Não foi relacionado, né? Porque não joga há algum tempo. As últimas 3 partidas não foi nem relacionado. A última partida que o Cuesta foi relacionado foi quando o Bahia venceu por 1-0 a equipe do Bragantino, dia 12 de maio. A última vez que o Cuesta esteve no banco de reservas foi 12 de maio. Voltou a treinar. Existe, claro, esse acompanhamento de o Bahia estar com 2 atletas pendurados, então o Cuesta já voltou a treinar nessa segunda-feira. Se acontecer de um dos dois tomarem cartão, o Cuesta assume a titularidade aí na próxima rodada
contra a equipe do Criciúma, mas voltou a treinar. Outro que vai aparecer nessa lista de relacionados é o lateral Rian, após um longo período se recuperando de lesão, desde fevereiro, eu peguei a data aqui, desde fevereiro na partida contra o América de Natal, que o Rian não vinha jogando desde 15/2, ou seja, o jogo é 13/6, são quase 4 meses aí do Rian sem disputar uma partida. Sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo, precisou operar, uma recuperação chatinha aí do lateral Rian, mas já treinando com bola desde a semana passada, treinando normalmente com a equipe, deve também ser mais uma presença. Com isso, Marinho, eu até falei, pô, momento bom para os dois retornarem. O Cuesta eu expliquei agora, são 2 titulares pendurados. Então, é importante ter o Cuesta retornando para assumir essa titularidade caso algum dos dois zagueiros acaba tomando esse cartão amarelo e fique fora das partidas. E, no caso do Rian, a gente tem o Arias na seleção. Ou seja, o Gilberto tende a ser o titular pela direita e a primeira opção no banco de reservas ser o Cicinho. O Cicinho que jogou de lateral esquerdo em alguns momentos dessa temporada. Pode até vir a ser um substituto do Luciano Juba, se necessário, mas a tendência é que seja o Gilberto e o Cicinho na lateral direita, na lateral esquerda o Luciano Juba e o Rian nesse reserva imediato aí também do camisa 46 do Sport Clube Bahia, o Luciano Juba. Então a gente equilibra as laterais. Então momentos importantes, junto com essa convocação do Arias, para a gente equilibrar as laterais. Na zaga também tem válvula de escape. Eu acho que são 2 boas notícias aí para esse momento. E, lógico, na questão aí de ser relacionado, né? Eu acho até que o Rian ele não vai entrar no jogo, né? Não vejo ainda. Eu acho até que porque o Juba não tem saído. O Rogério vai ter uma cautela, mas também tem aquele ponto que o Rogério citou antes, que era Juba não sai muito porque eu não tenho quem colocar. E ele sabe que Juba saindo muito, o Juba vai cansar. A que ponto o Rian voltar faz com que o Rogério faça assim, ó, Juba, no segundo tempo ali um exemplo, a partir dos 15, você tem 15, 20 minutos aí de intensidade agora. Porque se você baixar, eu tenho o Rian, né? Mas eu acho que não ainda contra o Fortaleza. Mas que bom que ele já voltou, né? Eu acho só se tiver uma partida controlada, de baixa intensidade, sei lá, o Bahia vencendo e o Fortaleza com um jogador expulso, partida controlada. Não descarto o Rian, acabe tendo aí 10, 15 minutinhos, comece a retornar. Mas claro, concordo com você, vai ser uma volta bem gradual. Foi uma lesão séria de ligamento que precisou de cirurgia. Soube que ele tinha condições, inclusive, já de jogar contra o Atlético Mineiro, mas seguraram para ter mais tempo. Tinha acabado de retornar, poderia ter ido, mas seguraram para ele voltar agora contra a equipe do Fortaleza. Então, também acho, a volta aos gramados, a jogar de fato, acho que vai ser bem gradual, com a minutagem ali reduzida, entrando aos poucos. Até porque o próprio Gilberto, que tinha mais condições, não vinha entrando no lugar do Arias. Assim, as substituições do Rogério têm sido muito ali no meio de campo, no ataque, tentar manter aquele primeira marcação ali dos atacantes, dos meias, fechando ainda mais aquele setor. Então, acho que só de ter o Rian disponível para uma eventual suspensão do Luciano Juba, para Deus me livre e guarde uma lesão do Luciano Juba, é importante a gente ter mais peças para qualificar esse setor, ter mais peças para o Ceni montar a sua equipe e ter menos dor de cabeça aí com eventuais contratempos. Marinho, Marinho, Marinho,